Olá, o trabalho será apresentado pelos acadêmicos João Vitor Mendes Souto, Rubiane Marques Rodrigues e Nayara Soares Dornelles de Oliveira, do curso de Farmácia da Universidade Federal de Mato Grosso, como pré-requisito para aprovação parcial da disciplina de Toxicologia Geral, sobre orientação da professora Eliane Suchar. A gente vai falar um pouquinho sobre opiáceos e opioides, introdução, principais compostos e as fases de intoxicação. Bom, para entender o que são as opiáceas e os opioides, a gente precisa primeiro entender o que é o ópio, porque as opiáceas elas vêm a partir do ópio. O ópio é um líquido leitoso que escorre de uma planta quando a gente faz um corte nela. Essa planta se chama Papaver somniferum e ela é popularmente conhecida como papoula do Oriente. E dessa mesma planta, além dessas outras propriedades, como a gente está falando das opiáceas e opioides, também pode ser extraídas várias outras substâncias com propriedades farmacológicas. Atualmente, o ópio ele é ilegal e ele é considerado uma das substâncias mais viciantes que existem. A evidência mais antiga no cultivo da papoula data de 5.000 anos e foi deixada pelos sumérios. A papoula ela é descrita por um ideograma desse povo como a planta da alegria, porque como a gente vai ver mais para frente, ela é também conhecida como a planta alucinógena, porque através dessa fazem propriedades de drogas, entre outras propriedades que podem ser alucinógenas. Então, por isso, naquela época, ela era chamada de planta da alegria, por causar essa euforia, essa alegria nas pessoas, né? O ópio, ela teve uma grande importância na civilização romana, simbolizando sono e morte. A Agripina, que era a esposa do imperador na época, o imperador Cláudio, adicionou essa droga ao vinho e ofereceu ao britânico seu enteado, para permitir que Nero, seu filho, herdasse ao trono. Então, aqui a gente já pode perceber que tudo que é demais ou usado de uma forma inadequada pode fazer mal e levar até a morte, né? Como a Agripina fez de dar o vinho com essa papoula, né? E aí fazendo com que seu enteado morresse. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho das opiáceas. O que são essas opiáceas? Essas opiáceas são substâncias chamadas de drogas opiáceas ou simplesmente opiáceos, que são obtidas do ópio. Como a gente já disse, que é uma planta que através dela, fazendo o corte, a gente obtém essas substâncias. Essas substâncias podem ser naturais, quando não sofrem nenhuma modificação, como a morfina e a codeína, ou opiáceos semissintéticos, que são resultantes de modificações parciais dessas substâncias naturais, como é o caso da heroína, que ela é obtida através da morfina, e com uma pequena modificação química, a gente obtém a heroína. A gente pode até observar aqui embaixo, que está exemplificado as estruturas químicas de cada uma, que a morfina e a heroína têm umas substâncias bem parecidas. Então, através da morfina, a gente tem uma modificação química e obtém-se a heroína. Bom, a morfina, ela atua nos receptores específicos do nosso sistema nervoso e ela pode apresentar-se de forma injetável ou em comprimido, sendo utilizada como principal função dela, né, analgésicos para tratamento de dores crônicas. Hoje, a morfina geralmente ela se restringe em dois tipos de grupos de doentes. Aqueles que precisam da droga por um período curto no hospital, né? Por exemplo, quando você faz uma cirurgia ou tem um osso quebrado, um ferimento, quando você precisa de tirar a dor num período curto, né? Tirar aquela dor muito forte e também para quem faz uso crônico, como, por exemplo, pessoas com queimadura e portadores de cânceres. Como a gente sabe, quem tem queimadura, aquela queimadura demora muito tempo para cicatrizar, e queimadura dói demais. Então, a morfina ela é utilizada para essa finalidade também. A pessoa vai utilizar, por um período longo, a morfina para tirar a dor daquela queimadura, né?
e trazer um bem-estar para quem está utilizando esse medicamento. O uso da morfina também pode levar o usuário em coma, perda de consciência, fraca oxigenação no sangue, queda da pressão arterial e, se não for socorrido rapidamente, pode levar até a morte. Então, aqui a gente pode até falar aquilo que a gente estuda, né, que a diferença do remédio e do veneno é só a dose, então, se não utilizar ele de forma correta, pode até levar à morte, né? Utilizar ele de forma exacerbada também pode levar à morte. A morfina tem o efeito de duração de 4 a 6 horas, e além do que a gente viu, que ela tira a dor, né? Ela alivia também a ansiedade e provoca a sensação de bem-estar. Então, é muito preocupante essa alívio de ansiedade e essa provocação de bem-estar. Como a gente até já viu lá no começo, que o pessoal usava ela como droga da alegria, né? Porque causava esse bem-estar, essa planta da alegria, na verdade. Porque ela provoca essa sensação de bem-estar. Então, a morfina deixa o usuário dependente, tanto psicologicamente, porque a pessoa vai ter o alívio dessa ansiedade e vai provocar essa sensação de bem-estar. Então, a pessoa vai querer sempre estar utilizando para ter, né, essa sensação boa e o alívio dessa ansiedade. Quanto fisicamente, como qualquer droga, né? O usuário ele vai precisar cada vez mais utilizar doses altas para atingir o ápice, né? Porque o nosso corpo acostuma com o que a gente está ingerindo. Então, cada vez para chegar no ápice da droga, no ápice dessa sensação de bem-estar, o usuário precisa utilizar doses cada vez mais altas. E isso é muito perigoso, porque com o utilizar dessas drogas cada vez mais altas, isso a gente vai falar mais para frente no nosso trabalho, pode causar, na verdade, intoxicação ou até mesmo overdose. Então, tem que tomar muito cuidado com esse medicamento nessa parte. E a falta do uso dessa droga causa a síndrome da abstinência. E esses principais sintomas dessa síndrome da abstinência inclui agitação, ansiedade, insônia, sudorese, lacrimejamento e rinorreia. Rinorreia é líquido que fica saindo do nariz, é aquela aguinha que fica saindo do nariz que a gente fica puxando toda hora, então rinorreia. Então, esses são os sintomas da abstinência. Quando a pessoa usa morfina tanto tempo, que aí quando ela para de usar, ela tem essa síndrome da abstinência. Codeína. A codeína ela é um analgésico oral usado em alguns casos de pós-operatório ou em casos de dor aguda crônica. O efeito dela dura geralmente 4 horas. A codeína ela tem dois principais efeitos, que são antitussígeno, que é usado para tratamento de tosse após alguma realização de alguma cirurgia, e hipnoanalgésico, que são fármacos que deprimem o sistema nervoso central, eliminando ou reduzindo a dor. O uso da codeína deve ser feito exclusivamente sob orientação médica, pois o uso indevido e inadequado pode levar à dependência física ou psicológica. Pode passar. A heroína. A heroína ela é uma das drogas mais perigosas existentes no mundo. É uma variação do ópio obtida através da planta papoula. É uma droga ilícita que causa rapidamente uma sensação de prazer, bem-estar, felicidade, logo em seguida a sensação de sonolência, lentidão dos movimentos e pensamentos, e seus efeitos duram cerca de 4 a 6 horas. Uma das formas mais comuns do consumo da heroína é derretendo seu pó e injetando as substâncias nas veias. Essa ação pode aumentar os riscos de infecção e contaminação de AIDS. Outro uso comum é associando a heroína com outras drogas, como por exemplo a cocaína. Pode passar. Opioides. Os opioides, eles são medicamentos usados para dor, analgésicos e também têm um efeito hipnótico. E por esses dois motivos, eles também podem ser chamados de narcóticos. O termo opioides serve também para referenciar
a forma sintética, fabricada em laboratórios, e seus efeitos são semelhantes aos do opiáceos. E tem que ter muita atenção, porque o uso indevido dos opioides pode levar à dependência severa. Alguns exemplos de opioides são a meperidina, propafoxeno e metadona, que têm efeito semelhante a opiáceos. Meperidina. A meperidina, ela faz parte do grupo dos opioides. A droga, seu mecanismo de ação, ela se liga aos receptores de opioides no sistema nervoso central, que inibe a transmissão do impulso doloso, efeito semelhante ao da morfina, analgesia. Alguns dos efeitos colaterais do uso da meperidina é a tontura, cansaço, náuseas, vômitos e excesso de transpiração. Quando ela é usada de forma inadequada, pode provocar parada respiratória e atividade convulsiva. Então, propoxifeno. Sobre essa droga, a gente infere que é uma droga de efeito analgésico, né? É um opioide e sua forma estrutural ela é relacionada com uma próxima droga que eu vou falar, que é a metadona. O seu efeito é muito alto, por isso ela é indicada em dores de leves a moderadas. A sua forma como atuação em agonista, ou seja, ela ativa, né, ela vem a ativar, em modo fraco, em OP1, OP2 e OP3, e em receptores opiáceos, isso no sistema nervoso central. Vale ressaltar também que somente o dextroisômero é que ele possui função analgésica em si. A parte dessa estrutura, no caso o levoisômero, é que ele possui uma outra função. A função antitussígena, como a colega mencionou anteriormente, está relacionada à tosse. Diferente dos mucólitos, né, que já são fármacos relacionados à tosse expectorante, que tem função expectorante, esse é mais para tosse seca. Mas vale ressaltar também sobre isso uma coisa. Por exemplo, tem esse fator relacionado à tosse, né? Mas não é indicado. É como se, por exemplo, a gente tivesse uma arma muito poderosa que tem função para tal coisa, só que a gente não precisa usar essa arma, como, por exemplo, a grosso modo, a gente usa é como se usasse uma espada para fazer a barba, sendo que tem uma lâmina, entendeu? É basicamente isso. Tem um efeito bom para tosse, mas só que é um remédio muito forte e não necessariamente precisa ser usado. Basicamente isso. A função dele já seria outra, como analgésica. Metadona. Sobre a metadona, a gente infere que é um analgésico também, narcótico, sintético também. E sobre ela a gente nota uma certa semelhança, principalmente quantitativa, à morfina. Sobre um pouquinho de história dessa droga em si, ela foi descoberta, porque na verdade ela começou a ser sintetizada, isso durante a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Estoques naquela época estavam sendo bem extintos da morfina, no caso, né? Aí precisava de algo que viesse a suprir, daí que surge, no caso, a metadona. Antes ela tinha um outro nome, que estava mais relacionado ao primeiro nome de Hitler, mas que depois viram que não tinha nada a ver, relacionado à dor. Mas, enfim, contextualizando, ela surge basicamente em 1938 para que viesse suprir a dores extremas, tanto que ela era utilizada por combatentes. Só que não teve tanta aceitação assim, porque os seus efeitos adversos na época eram bastantes, eram consideráveis. Voltando ao lado em si da droga propriamente dita, ela é um agonista, né, opioide, de meia-vida longa, dura em cerca de 24 horas.
É administrado por via oral, preferencialmente, mas pode ser também por via retal, nasal, venosa, indicado em dor moderada a intensa. Inclusive, exemplos seriam em dores pós-operatórias e em dor de paciente oncológico. Por exemplo, o pico da dor desses pacientes geralmente é em torno de 3 minutos de atuação. Já, tipo assim, começou a dor, aí passa 3 minutos, é onde geralmente ocorre o pico. E dura geralmente 30 minutos. Se esse fármaco ele for administrado por via oral, ele tem atuação a partir dos 10 minutos, ou seja, tem um tempo de, por exemplo, o paciente sente basicamente 7 minutos de dor intensa, mas logo o remédio começa a se fazer efeito, então ele é bastante indicado, é uma boa no caso, né, a metadona. Mas a gente vale ressaltar também que tem algumas reações raras, né, que são aquelas graves e que o paciente pode acometer depressão circulatória, paragem respiratória, choque e em algo mais grave pode até ocorrer paragem cardíaca. Mas como aqui já menciona, é um caso bem, sabe, tipo uma exceção da exceção, é raro acontecer. Então, sobre intoxicação, a gente vai inferir que nada mais é do que uma série de efeitos sintomáticos que são produzidos quando a gente ingere substâncias em grande quantidade. Normalmente, essa ingestão é de substância tóxica no nosso organismo, né? Sendo ela via medicamentosa ou de substâncias químicas, ou seja, que acontece com uma certa frequência. O principal efeito tóxico é a diminuição da frequência e da profundidade da nossa respiração, o que pode progredir para uma apneia. Apneia é um certo distúrbio em que a gente pode parar de respirar, isso está relacionado à nossa respiração, óbvio, a gente pode parar de respirar durante o sono, ou seja, já pode ocasionar mais um problema grave. Fatores de risco para uma intoxicação são fatores como uso domiciliar, idade avançada, interação medicamentosa ou abuso de substância. Sobre isso aqui, a gente ainda infere um dado que desde 1996 a intoxicação medicamentosa ela é uma das mais recorrentes em idosos e crianças. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, aproximadamente 40 casos todos os dias são relatados em que crianças elas são acometidas por intoxicação medicamentosa. E um dos grandes fatores para que isso venha a acontecer é aquela farmacinha que nós temos em casa, em que nós somos os médicos que passam, né, receitam aquilo, e os farmacêuticos, que nós mesmos que damos a nossa posologia. Eu refiro assim em termo nosso porque é muito difícil alguém não ter isso em casa, essa própria farmacinha, e acabar cometendo esse grande erro. Passa. Então, intoxicação a gente pode subdividir em dois grupos, como aguda e crônica. A aguda é resultante da interação de uma substância química com o organismo vivo, ocasionando sinais e sintomas de efeito nocivo. Geralmente, ou na grande maioria das vezes, a gente pode caracterizá-la por uma forma súbita, uma forma, ou seja, rápida. Ocorre manifestação em minutos, horas, dentro de aproximadamente, no máximo, 24 horas. Diferentemente da crônica, que é também uma manifestação clínica através dos sinais e sintomas de efeitos nocivos, só que eles são emitidos em um dado tempo. Na verdade, assim, é como se fosse o acúmulo de vários dias ou até meses em que a pessoa vai se intoxicando aos poucos, sabe? É a junção de várias posologias em que você tem diariamente, é como se fosse o acúmulo cotidiano de certas posologias e remédios ingeridos. E os sinais e sintomas de intoxicação aguda e crônica, a gente pode inferir que os opioides usados abusivamente produzem um quadro de intoxicação caracterizado por sedação, alteração do humor, predominando a euforia e miose, excetuando-se a mepredina, no caso que a colega mencionou,
mencionou anteriormente, que causa midríase. O efeito tóxico de maior relevância é a redução da frequência respiratória e costuma progredir para uma depressão respiratória grave, apneia, como eu mencionei o que seria, podendo resultar em morte por hipóxia. Overdose. O que é essa overdose? A overdose ocorre quando a quantidade de droga foi tão grande, ou não só de droga ilícita, ou até mesmo medicamentos, foi tão grande que vai comprometer as funções vitais do nosso organismo. Clinicamente, a reação tóxica é mais frequente com depressores ou opioides, que a gente já viu no nosso trabalho, que são drogas altamente tóxicas, né, se não usadas de uma forma correta. Então, a gente trouxe aqui um quadro para a gente explicar melhor intoxicação e overdose. Sobre os opioides e opiáceos. Esse quadro fala especificamente deles. Bom, no uso regular, a gente tem sinais e sintomas que são como se fosse reações adversas, como todo medicamento traz para a gente, né? A gente vai tomar o remédio e vai ter uma reação ok, que está dentro dos padrões, né? Então, no uso regular de via oral, a gente tem analgesia, miose, que são as pupilas contraídas, xerostomia, que é boca seca, constipação, que é a dificuldade de ir no banheiro, de evacuar, diminuição da diurésia, que é a diminuição da urina, náusea, vômito, sonolência, enfraquecimento dos dentes, dificuldade de contração e evocação, redução do desejo e do desempenho sexual, dificuldades do relacionamento, problemas no trabalho financeiro, violações da lei, riscos de tolerância e dependências. No uso endovenoso, a gente tem coceira, sensação de prazer extremo, sensação de calor, esquecimento do mundo, a pessoa fica meio aérea, e mãos e pés pesados. Quando passa, a gente tem alguns sintomas que passam, né? A gente tem a intoxicação aguda, que a gente vai reconhecer como. A gente primeiro tem que saber, né, que a pessoa teve um uso recente de um opioide, e a partir disso a gente vai ver os sintomas, os sinais e sintomas da pessoa, né? Humor alterado, euforia inicial, seguida de apatia, que é uma pessoa que fica sem emoção, muitas vezes com sinal de depressão, disforia, que é um estado de desconforto, tristeza, a pessoa está com mal-estar, sensação de calor, rubor, que é o corpo meio vermelho, vermelhidão, prurido, que é coceira, a pessoa fica coçando muito, miose, como a gente já disse, né, as pupilas contraídas, depressão respiratória, agitação, retardo psicomotor, fala arrastada, julgamento prejudicado, prejuízos no funcionamento social e ocupacional, torpor, que é uma sensação de mal-estar, caracterizada pela diminuição da sensibilidade do movimento. A pessoa fica meio lenta, sabe? Prejuízo na atenção ou memória e retenção urinária. A pessoa fica com dificuldade de urinar. Passando da intoxicação, a pessoa continuou fazendo uso daquele medicamento. Além da intoxicação, a pessoa pega e ocorre uma overdose. Essa overdose, a gente tem pupilas puliformes ou midríase. Midríase é pupilas dilatadas devido à anóxia, né, que é a diminuição da oxigenação do cérebro, porque já está, como a gente já disse lá, a overdose já está comprometendo as funções vitais do nosso organismo, né? Depressão respiratória, lábios e corpos azulados, edema pulmonar, arreflexia, que é a ausência dos reflexos, rigidez muscular, coma, hipotermia, que é a diminuição da temperatura do corpo, hipotensão, que é a pressão arterial baixa, né? A pessoa já está com aquela pressão bem baixa, bradicardia, que é os batimentos bem lentos, então ela já está, assim, bem
com seus sinais vitais bem baixos, e se não tiver um tratamento, a pessoa pode até morrer, né? Então, aumento da pressão intracraniana, arritmia cardíacas, convulsões, e como eu disse, se não for tratado rapidamente, a pessoa pode até vir a óbito, né? Morte, que é a depressão respiratória, edema pulmonar e cardíaco, e a gente não consegue mais ter os sinais vitais do nosso corpo. Bom, aí o tratamento na dependência desses opioides, né? A pessoa teve uma intoxicação, a desintoxicação primeiro tem que ser ambulatorial ou hospitalar, né? Curta, se foi uma desintoxicação mais leve, medicação de 30 dias, e longa, se foi uma intoxicação mais severa, a medicação de 30 a 60 dias. O que tem que ser feito? A anamnese, né, que é ver o que a pessoa está sentindo, fazer aqueles primeiros sintomas, aquelas primeiras perguntas para o paciente, o que ele está sentindo e tudo mais. Depois feita essa avaliação, a gente faz o exame médico, a gravidade da dependência, e o que a gente vai priorizar é a minimização do desconforto, né? Vai ter essa retirada progressiva desse opioide de 5 a 14 dias, ou troca por um opioide menor, de menor potência. E aí aqui nesse quadro, a gente traz os medicamentos que podem ser trocados, e associado a esse, o que deve ser feito, a gente tem que ter esse monitoramento, né? O treinamento, entrevista motivacional, um acompanhamento familiar, que é muito importante, a família tem que estar perto, né, da pessoa. E essa desintoxicação, ela pode durar de 6 a 24 meses, dependendo do tamanho da intoxicação que foi feita no organismo da pessoa, né? A gente trouxe aqui algumas medicações, metadona, buprenorfina, clonidina, essas que podem ajudar nessa desintoxicação. E também associar esse suporte social, terapia cognitivo-comportamental a longo prazo, que vai ajudar muito na prevenção dessa recaída, né, e resolução desse problema. Grupos de autoajuda e terapia familiar, porque essa desintoxicação, como a gente já disse lá no começo, a pessoa já está com essa síndrome da abstinência. Então, esses grupos e a terapia familiar ajuda muito para tirar a pessoa desse vício, né, dessa dependência desses opioides. Essas são nossas referências bibliográficas, e obrigada.